Oi, Américo, seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Vamos falar a respeito de Congerg, vamos falar a respeito de Américo, vamos falar a respeito de um monte de coisa que o pessoal tá curioso para poder saber quem que vão ser os conferencistas agora de 2020. A gente que já Bora está lá. a gente que já está indo para a quinta edição do Congerg, ele nasceu com uma intenção, na verdade, de ser uma edição única, né? E aí a Uhum. gente já está na quinta edição, não teve a Legal, parte né? do único, então, Legal, ah, parabéns aí. bacana. Assim, de bate e pronto, sem a gente ter ensaiado nada. O que que você entende de Congerg? O que é o Congerg para você? Bom, o Congera é um congresso de gestão de pessoas do interior de São Paulo, ou seja, que traz aí uma perspectiva bastante, eu diria, bastante arrojada de trazer o estado da arte em termos das tendências de tecnologia aliadas a questões humanas da gestão de pessoas, mas dentro de um contexto moderno de transformação, de elevação de consciência, de transformação organizacional, de trazer boas experiências aí aos nossos congressistas, para que eles saiam bastante informados e, sobretudo, capacitados aí a levarem as melhores experiências para as suas empresas. Legal, fez uma leitura ótima, adorei essa leitura do Congerg, Foi aliás. assim que eu percebi, foi assim que eu percebi todas as edições anteriores, né? Do trabalho que vocês fazem, é exatamente isso que fica para mim como a proposta de valor muito clara do Congé. Legal. A gente, na primeira edição do Congerg, o que era mais difícil era explicar sobre ele por a gente não ter edições anteriores, principalmente para os conferencistas, para os palestrantes, né? De falar assim, tá, Claro. um evento no interior que vai falar sobre tendência, então era um negócio meio diferente, assim. Aham. Agora, com o histórico, graças a Deus, a gente consegue melhorar, né? Conseguiu melhorar um pouco isso, mas Uhum. a gente ainda está nesse processo de conscientização da, da, da nossa região em compreender que sim, é importante separar 1, 2, 3 dias para você poder buscar informações ricas na fonte, com pessoas especialistas. Hoje existe muita informação disponível na internet, só que nem toda ela é de conteúdo, né, Américo? A gente tem É muitas verdade. pessoas produzindo conteúdo, mas não necessariamente um conteúdo de qualidade, né? Tem toda a razão, Tatiane. Toda a razão. Então, aqui a gente ainda tem essa dificuldade, assim, as empresas ainda percebem isso como uma dificuldade, tanto que nós estamos fazendo uma sexta e um sábado. Então, nós Aham. brincamos, um dia a empresa cede você e você cede um dia seu, né, para você também se desenvolver profissionalmente. A gente está no meio do caminho aí. Mas a nossa intenção é poder chegar a um congresso de 3, de 4 dias inteiros de imersão, porque a gente sente que existe tanta coisa falando em gestão de pessoas, né? Tanta coisa que a gente precisa estar inovando e trazendo para dentro das empresas, que 12 horas, 20 horas, 24 horas é impossível, né, de levar. Tatiane, você certamente você é bem mais jovem do que eu, mas eu vou aqui talvez apelar aí para alguns comentários da sua família, que talvez você cresceu ouvindo, ou seus avós, ou eventualmente seus pais, falarem o seguinte: olha, um médico não para de estudar. Puxa, um médico ele não pode parar de estudar, ele precisa estudar muito, ele não tem esse direito, vamos chamar assim, de parar de estudar. A gente cresceu ouvindo isso, como se outras atividades profissionais não precisassem ter exatamente esse comportamento do médico, como nós ouvíamos nas nossas infâncias. Esse mito acabou, ou seja, hoje não somente o médico, mas qualquer profissional, qualquer empresário que se pretenda manter competitivo nos seus segmentos de atuação não tem o direito de dizer que não precisa parar para se desenvolver, para se relacionar com pessoas que estão trabalhando outros contextos, outros conhecimentos. Ou seja, um aprendizado para a vida. Ou seja, um dos eixos temáticos aí do nosso Congero esse ano será falar sobre educação corporativa. E aí, quando nós falamos de educação, nós devemos trazer isso para uma perspectiva da sua vida toda. Ou seja, então, talvez que fique claro aos nossos queridos congressistas
aqui uma sementinha que todos eles possam levar para as suas empresas e, sobretudo, para as suas vidas também, no sentido de que nós não temos mais o direito de dizer que nós já sabemos tudo e, portanto, agora paramos de estudar, vamos somente trabalhar. Não existe mais essa divisão. Eu acho que com esse universo tão rápido, né, tão ágil, com mudanças, né, e transformações que a todo dia, né, toda hora acaba batendo na nossa porta, eu acho que se a gente se der o luxo de parar de estudar, a nossa carreira para, e se eu for um empresário, a minha empresa fecha, né? Eu acho que hoje Fácil, fácil, é uma condição, né? fácil, 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 fácil. Você tem toda a razão, é isso mesmo. E eu acho, então, que nós vamos aí, com isso, dar uma contribuição importante aos nossos congressistas do interior de São Paulo. Perfeito. E, Américo, fala um pouquinho sobre você. Quem que é o Américo? Puxa vida, agora você me pegou, hein? Olha, meu Deus do céu. Bom, primeiro, assim, não vale nem a pena dizer quando eu comecei a trabalhar, porque isso vai assustar aí os nossos congressistas, né? Ou seja, mas eu já sou aí, vamos dizer, primeiro um apaixonado por gestão de pessoas, ou seja, eu comecei muito cedo na minha carreira, lá aos meus 16 anos de idade, como todo garoto aí que começa cedo, vai lá para o primeiro emprego, tive a sorte de trabalhar já na área de pessoal, na época, chamava assim. Então, eu acabei tomando um gosto muito grande por essa atividade e eu, muito cedo, decidi que eu gostaria de trabalhar nesta área, ser um executivo. Eu sempre olhava isso assim, qual é o próximo passo? E a vida me levou aí até o ápice da minha carreira, ou seja, como vice-presidente de recursos humanos da Nextel Telecomunicações no Brasil, vice-presidente global de recursos humanos da Nextel nos Estados Unidos. Também tive a oportunidade de trabalhar um par de anos na IBM, como diretor de recursos humanos também da divisão de Global Business Services, fui diretor de recursos humanos da PricewaterhouseCoopers também, ou seja, e em organizações nas quais não se admite um discurso de que a função de gestão de pessoas ela é estratégica, ela é importante. O negócio exige muito isso, porque é uma combinação entre o uso de tecnologias, metodologias modernas, com o melhor do capital humano. Se você está à frente de gestão de pessoas de uma organização dessa e não tem essa capacidade de prover esse tipo de resposta, vamos dizer assim, o negócio deixa de funcionar. Paralelamente a isso, eu sempre me mantive um estudante profissional, vamos chamar assim, sempre fui um cara que gostava muito de estudar, fiz mestrado e também me dedico hoje à atividade acadêmica, ou seja, aulas no INSPER, no IBMEC São Paulo, e agora na Fundação Dom Cabral, também como tutor de programas de ajuda a pequenas e médias empresas nas áreas aí de gestão de pessoas, governança, cultura organizacional e arquitetura organizacional, são temas que eu tenho trabalhado. Paralelamente a isso também, atuo no IBGC, no âmbito de governança corporativa também, então faço parte do Comitê de Pessoas, estudando gestão de pessoas a partir de um olhar do Conselho de Administração, que é um pouco o que eu vou procurar abordar ali aos nossos congressistas, ou seja, falando da importância de governança corporativa também no contexto aí das empresas familiares, porque nós sabemos que muitas empresas hoje sucumbem, Tatiana, por falta de uma boa governança. E aí, para ter boa governança, o fio condutor disso, necessariamente, a meu ver, passa pela inteligência emocional, que é um tema que nós vamos explorar bem, efetivamente. Eu escrevo artigos, continuo sendo aí um entusiasta, faço mentoria executiva para ajudar pessoas em momentos de mudanças de carreira ou aceleração de carreira e também atuo aí como conselheiro consultivo de algumas organizações aqui em São Paulo. Nossa, mãe do céu! Você conseguiu desenvolver essa carreira maravilhosa até agora, sabendo que tem um monte de outras coisas pela frente ainda. Bom, eu não sei o que me espera pela frente, minha querida Tatiana, mas assim, como eu falei para você, não vale nem a pena perguntar quando eu comecei, né? Porque faz muitos anos, né? Ou seja, mas sabe o que eu acho, assim, essa provocação muito carinhosa que você faz, muito simpática, Tatiana, é o seguinte, olha, eu tomo cuidado sempre com os clichês, né? Assim, mas de verdade, abrindo meu coração para você e para os nossos queridos congressistas, assim,
Eu pautei a minha vida sempre pela paixão. Ou seja, eu nunca trabalhei por dinheiro. Pode parecer assim, sou um menino, vim de uma família muito pobre, muito humilde, passei dificuldade na vida, como todo mundo aí, que esforçado que é, mas eu nunca fiz nada por dinheiro. Nada. Ou seja, eu sempre ganhei dinheiro fazendo bem aquilo que eu conseguia demonstrar paixão. Tem uma filosofia da minha vida que é minha, ninguém me ensinou, eu herdei isso como valor. É assim, se você me dá uma oportunidade, Tatiana, uma oportunidade que você me remunera por 100, eu vou devolver 200 para você, 300, ou seja, eu sempre devolvi mais do que aquilo que eu recebi. Eu não sei, é uma questão de responsabilidade, é uma questão da minha reputação profissional, ou seja, é isso que me mantém hoje sendo um profissional que as pessoas respeitam, alguns admiram, etc. e tal, mas isso tem a ver com os meus valores. Então, quando eu vejo também, minha cara, essa profusão de modismos, né? Olha, faça isso, faça aquilo, 10 lições de como ser bem-sucedido, etc. e tal. Faça um cursinho de coach de um fim de semana, você será um grande coach. Ou seja, eu não acredito nisso. Eu acredito no trabalho que primeiro tem uma paixão muito clara, você demonstra paixão com aquilo que você fala, como você fala, as pessoas percebem que você tem brilho nos olhos. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas percebem que você é coerente entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. É simples assim. E, obviamente, não achar que nós somos os donos da verdade, porque jamais somos. A verdade ela é multifacetada. Nós temos aqui perspectivas muito diversas sobre um determinado tema. Então, aí é a humildade intelectual de dizer, bom, eu enxergo dessa forma, mas não significa que estamos esgotando o assunto, não significa que não haja outras perspectivas que nós deveríamos considerar. Portanto, na medida que você vai caminhando nesse ritmo, nessa direção, efetivamente, o seu trabalho vai se consolidando e a sua missão na vida vai sendo cada vez mais executada. Eu tenho muito essa visão. Para mim, um pouco essa pauta, sabe? E assim, não acredito em empresas que desrespeitem as pessoas, não acredito em empresas que não considerem as pessoas como bastante importantes. Eu então, acho eu sigo que o mantra de vida, né? A gente tem um propósito maior aqui, que é trazer conteúdo de qualidade para a nossa região, para o interior, né? A gente faz muito o movimento, Américo, de sairmos daqui, das cidades interioranas, para a gente poder ir para a capital para buscar conhecimento de qualidade e aí a gente volta para atuar na nossa organização. Então, o Clube Guerra, ele tem essa proposta de falar assim, não, a gente pode estar na nossa região e trazer essas pessoas para poder falar para a gente, né? Então, esse é um objetivo, né, por trás de toda dessa questão dessa estrutura de um evento, de conhecimento e tudo mais, é a gente poder conscientizar a região e que sim, a gente consegue fazer boas práticas, praticar, né, fazer boas práticas de gestão de pessoas nas empresas aqui. Eu não preciso fazer uma carreira brilhante só numa empresa grande, numa multinacional. Eu posso ter uma carreira brilhante nas empresas daqui, mas eu vou ter que mudar isso. Alguns comportamentos eu vou precisar mudar. Se você tivesse que fazer uma analogia entre essas empresas que estão sediadas em grandes capitais, são empresas de grande porte, e empresas familiares, que você lida bastante com isso, né? Que às vezes estão localizadas aí em cidades mais interioranas. Que tipo de diferença você percebe entre elas, se é que você percebe alguma diferença? Olha, assim, eu acho que nós poderíamos definir o seguinte: eu não colocaria a questão do ponto de vista, olha, está ligada ao interior ou está ligada a São Paulo ou a um grande centro, mas sim distinguir uma empresa familiar de uma empresa não familiar, né? Eu acho que essa separação me parece mais adequada, a meu ver. As empresas familiares, elas se constituem, talvez mais de 90% das empresas brasileiras hoje estariam nessa categoria de empresas familiares. Essas empresas, elas têm, primeiro, uma paixão muito clara do seu fundador. Então, esse é um traço comum que eu vejo muito claramente demonstrado em empresas familiares. Não necessariamente nós percebemos isso em empresas
entre aspas, mais profissionalizadas ou multinacionais, ou seja, muitas vezes empresas sofisticadas, mas que você não percebe efetivamente essa paixão. É quase uma máquina gigantesca de grandes processos que executam ali etapas, etc. e tal, de uma maneira mais quase automática. Enquanto essas empresas de famílias, você vê nitidamente, percebe nitidamente o fator da paixão, do fundador, o que inspirou, etc. e tal. Ao mesmo tempo, você tem nessas empresas familiares uma necessidade muito grande de que nós saibamos reconhecer boas práticas de gestão, que já estão consolidadas em empresas, digamos assim, entre aspas, mais profissionalizadas, mesmo as brasileiras ou as internacionais, são empresas que já passaram por estágios de desenvolvimento, de maturidade organizacional e, portanto, sabem tomar decisões de uma maneira assim muito mais estruturada, tem clareza de papéis e responsabilidades, tem clareza de direção estratégica, fazem escolhas de mercado de uma maneira mais consciente, enquanto empresas familiares, essas que muitas vezes são movidas apenas e tão somente pela paixão, que, de novo, é uma alavanca importantíssima, mas essas empresas, muitas vezes, elas carecem de um olhar de ajuda no sentido de aprender a lidar o que são questões da família, o que são questões do negócio. Então, quando você dá o primeiro passo, por isso que eu falei no início, a importância de que nós compreendamos bem o que seja a governança corporativa. É um nome bonito, mas é um conjunto de regras, de condutas, de comportamentos para ajudar empresas familiares a separar exatamente, olha, esta é uma instância da família, então você fala muitas vezes de um conselho de família, se existem conflitos entre gerações, membros da família na administração, parte da organização que não é familiar assiste isso de uma maneira, às vezes, um pouco preocupada, porque nós temos uma propensão a gastar uma energia muito grande de uma maneira interna, ou seja, focalizando disputas internas, enquanto o mercado aí anda rapidamente exigindo soluções, criatividade, protagonismo, resposta rápida ao mercado. Então, nós temos um desafio em empresas familiares para que elas sejam mais fluidas, para que elas possam efetivamente usar essas práticas mais bem consagradas em empresas, digamos, mais profissionais e que saibam efetivamente gerir os seus conflitos familiares e saiba como criar protocolos de resolução desses conflitos. Então, o Conselho de Família é uma instância importante. Ali nós parqueamos ali todas as crises que tenham a ver com as diferenças entre familiares, de tal maneira que nós protejamos o negócio. Depois, na hora que nós vamos aprendendo efetivamente a olhar as boas práticas, nós vamos percebendo que nós precisamos de muito profissionalismo. Precisamos ter clareza nas políticas de atração de pessoas, ou seja, atração de pessoas por capacidade, por competência demonstrada, promoções baseadas em mérito, gestão de desempenho também bastante claramente vinculada aos resultados, a objetivos estratégicos que a organização estabeleceu, programas de capacitação, por exemplo, como o nosso Cogeri no interior de São Paulo, para proporcionar um arejamento de boas práticas de tal forma que nós possamos trazer isso para dentro das nossas empresas familiares, ou seja, são práticas de gestão muito compatíveis com o que fazem as melhores empresas do mercado, não é? E aí depois também, na hora que você vai avançando tudo isso e que nós vamos percebendo que nas empresas familiares existem questões de poder muito claramente assim estabelecidas, Tatiana, brigas entre irmãos, brigas entre membros, disputas de poder. Isso normalmente também existe, porque é da natureza humana isso, mas nas empresas mais profissionalizadas, efetivamente, há mecanismos de resolução desses conflitos, ou seja, para que se possam tomar decisões que não prejudiquem o negócio, porque na medida que a empresa familiar ela não consegue dissociar o que são conflitos entre os seus membros e, efetivamente, como que isso afeta o negócio, muitas vezes ela não se dá conta da imagem que ela proporciona aos seus colaboradores, aos seus clientes, ao mercado,
lamentavelmente, algumas organizações familiares, elas não prosperam depois do falecimento, por exemplo, do seu fundador. E elas morrem na primeira geração porque não foram capazes, por exemplo, de entender a necessidade de sucessores. Quando nós falamos de sucessão em empresas profissionalizadas ou empresas mais internacionais, essa é uma prática já há muitos anos consagrada, ou seja, o plano de sucessão, ele estabelece claramente, ou seja, quem poderá ocupar esta ou aquela posição importante, relevante na organização. Então, empresas familiares, muitas vezes, têm um desafio, Tatiana, de uma onipresença do dono, ou seja, o do fundador, que muitas vezes não consegue entender que ele tem finitude, que a vida acaba em algum momento e que, portanto, é importante preparar os seus sucessores, novas gerações. Esse tipo de problema é muito recorrente. Quando nós falamos, então, de inteligência emocional, é também no sentido de ajudar essas empresas a despertarem a necessidade de investirem em autoconhecimento, ou seja, investir em autoconhecimento para os membros da família, para que nós possamos ter conversas de qualidade, diálogos de qualidade, para efetivamente colocar um pouco assim de amor mesmo, de consideração humana pelo medo, pela frustração, não é? Pela ameaça que todos nós sentimos como seres humanos. Então, efetivamente, ajudando as organizações a desenvolver o que eu chamo de inteligência emocional, esses conflitos eles passam a ser percebidos como sendo algo que faz parte da natureza humana. E se eu compreendo por que determinada pessoa ou eu mesmo me comporto desta ou daquela maneira, quais são as causas que estão aqui subjacentes à nossa individualidade, nós teremos muito mais chances de avançar na construção de protocolos de governança que sejam mais, digamos assim, profissionais e que eles possam efetivamente trazer conforto psicológico aos seus membros, não é? Ou seja, já lidei com organizações que o dono vem do hospital, assim, todo derrubado para dentro da empresa, assim, se arrastando para dar o exemplo, etc. Mas esse é um péssimo exemplo. É um exemplo daquilo que nós não queremos para nós, ou seja, se a sua empresa é para fazer esse tipo de estrago nas pessoas, eu não quero isso aí. Ou seja, ao contrário, eu queria vê-lo com vitalidade, com saúde, etc. E tal. Então, ter espaços para falarmos sobre isso é algo que eu vejo bastante salutar, mas, de novo, são características de empresas familiares, não é? Que normalmente são um pouquinho dissociadas destas práticas mais avançadas, muitas vezes por questões de ego, de poder, ou seja, os sucessores ou, eventualmente, os fundadores têm dificuldade, muitas vezes, de permitir que outros profissionais capacitados, etc. e tal, possam trazer inteligência, possam trazer efetivamente boas contribuições. Então, aí tem aí um pouco um desafio, efetivamente, de se permitir uma jornada de autodesenvolvimento, do ponto de vista pessoal e autodesenvolvimento do ponto de vista na organização também, com boas práticas, né? Perfeito. Quando a gente pensa na nossa região, eu acredito, não tem um censo específico sobre isso, mas eu acredito que 90% das empresas que estão presentes no interior, elas são familiares, porque foram idealizadas e ficaram na cidade, e hoje nós temos alguns exemplos aqui maravilhosos, inclusive que vão estar dentro, né, vão participar do congresso com a gente, dessas empresas familiares que cresceram a um ponto, Américo, de hoje ser praticamente quase que a economia de uma cidade inteira, de empregabilidade, de educação, de boas práticas, da parte social. Existem projetos que a gente vai apresentar no Prêmio Sergente que são maravilhosos, dessas empresas familiares fazendo a diferença não só na parte econômica, mas na parte social também. Eu acho isso tão lindo. Eu acho isso muito... Claro que sim. Não tem a menor dúvida. Você tem toda a razão e assim, minha cara, assim, esse é um excelente exemplo que você traz, Tatiana, porque ele reforça a necessidade da nossa responsabilidade como empresários, como executivos, como conselheiros destas organizações para garantir a sua longevidade.
porque o que acontece normalmente, como nós falávamos, às vezes por uma ruptura dada por muitas vezes um acidente aéreo, tomara Deus que nunca aconteça isso mais com ninguém, mas assim, é da vida que nós acompanhamos, né? Acidentes aéreos que acabam por levar a óbito empresários bem-sucedidos, assim, são rupturas muito abruptas ou, eventualmente, falecimento por doença, sem que tivesse havido uma preparação prévia exatamente para garantir a continuidade da organização. Efetivamente, coisas que, por obrigação, uma empresa de capital aberto, uma empresa, digamos, mais profissionalizada, seja ela brasileira ou seja ela multinacional, o conselho de administração, os seus estatutos, eles obrigam que estas providências sejam tomadas. Então, efetivamente, se nós temos aqui uma dificuldade de que seja discutido o sucessor, a dificuldade muitas vezes porque ou há intrigas entre o primogênito e eventualmente seus irmãos, ou eventualmente o próprio fundador, ele tem dificuldades de olhar a vida sob outras perspectivas que não apenas e tão somente o seu negócio, não é? Ou seja, tem uma dificuldade de olhar outras dimensões da vida, mas a vida, por ser muito mais sábia e inteligente do que todos nós, ela nos coloca em um rumo, o rumo do nosso destino, daquilo que precisa ser como parte da nossa evolução. Portanto, quando nós temos estes eventos, etc. e tal, nós temos que tomar o cuidado para garantir que os nossos protocolos de trabalho eles assegurem a longevidade, a continuidade da organização, exatamente para proteger relevância social, como muito bem você colocou, considerando o porte e o papel de empresas familiares na região. Nossa, que massa esse bate-papo nosso. Não dá vontade de parar mais, meu Deus. E eu acredito que, olha, vai ficar pequena essa palestra sua de 60 minutos e nós vamos trazer para cá, tô profetizando já, a gente vai trazer para cá um fórum para a gente poder discutir melhores práticas em empresas familiares, porque eu acredito que isso seria uma contribuição econômica e social para a nossa região, Américo, muito importante, mas é muito importante mesmo. Eu concordo plenamente. Que a gente possa ter espaços para poder trazer essas discussões com profissionais como você, que já permeiam essas instituições, então fica muito mais fácil você mentorear, né? Você conduzir, você aconselhar essas empresas nas melhores práticas, né? Inclusive, você sabe que eu estou atuando nesse exato momento pela Fundação Dom Cabral, no Paraguai. Eu passo uma semana por mês no Paraguai atendendo empresas familiares paraguaias. Ou seja, exatamente discutindo essas questões que estamos falando agora aqui. Ou seja, você tem negócios ali bem-sucedidos, negócios muito interessantes, que também, vamos dizer, por uma visão um pouco mais profissional, felizmente, daqueles empresários que encontram na Fundação Dom Cabral uma oportunidade de ter profissionais que possam ajudá-los, tem sido uma experiência bastante rica. Por quê? Porque esses fóruns de discussão, nós temos tido a oportunidade de trabalhar todas essas questões que nós estamos falando aqui. A visão do empresário, seus receios, muitas vezes a necessidade de você fortalecer desenvolvimento gerencial para o seu corpo gerencial, eu tenho feito isso também. Muitas vezes também discutir, como eu falei, no campo da arquitetura organizacional, você tem, às vezes, uma dissociação entre a ida ao mercado, como é que ela vai ao mercado e como é que ela está internamente estruturada no seu desenho de estrutura organizacional. Algumas vezes não fica muito claro, tem dificuldades de papéis, responsabilidades, de macroprocessos, de tomada de decisão. É um conjunto assim bastante dinâmico, depende de empresa em empresa, mas a questão importante disso tudo é o que eu gosto bastante, que talvez seja aí talvez a minha maior provocação carinhosa aqui aos nossos congressistas, é o seguinte: nós precisamos ajudar a elevar o nível de consciência dessas empresas. Ou seja, porque não adianta você achar que tem um bom produto ou que você tem um bom serviço se você não tem uma articulação empresarial
para que este produto ou serviço ele seja bem apresentado ao mercado e, efetivamente, o mercado possa, efetivamente, reconhecer isso e, eventualmente, você está estruturado de uma forma tal que você está aumentando as chances da longevidade da sua organização, porque você tem uma consciência, primeiro, das limitações que nós, como pessoas, trazemos, limitação do nosso ego, ou seja, então eu vou falar um pouco sobre isso também, ou seja, a necessidade de que nós tenhamos uma coragem de olhar ao espelho, reconhecer efetivamente o que o nosso comportamento provoca nas pessoas. Ou seja, se nós temos esse sentido, escutamos muito aqui, cada vez mais, tem aqui, estava vendo agora, um pouquinho antes de você entrar aqui no nosso link, eu vendo aqui uma matéria no LinkedIn, exatamente sobre esse absurdo que chegou ao ponto as empresas com assédio moral, com tratamento desumano das pessoas, ou seja, essa regra vale tudo, ou seja, isso é um passo concreto para o desaparecimento de organizações do mercado e dando lugar, abrindo espaço para outras que compreendem melhor essa dinâmica dos seres humanos, da necessidade de respeitar, da necessidade de ter cuidado com si mesmo, principalmente, para que nós sejamos pessoas melhores. Porque eu não acredito em empresários que sejam bem-sucedidos e sejam pessoas descapacitadas, ou impróprias, ou pessoas tóxicas. Ou seja, não há como você pretender dizer sou bem-sucedido, mas em qual dimensão? Ou seja, se você for uma pessoa tóxica, você não só prejudica a sua família, você prejudica o entorno, mas você coloca sob um risco muito grande a continuidade do seu negócio. Super compartilho dessa visão. Para mim, hoje é muito clara essa questão de eu não consigo te fazer um bom profissional se você não for antes uma boa pessoa. Exatamente. Que Isso é é excelente. impossível a gente poder transformar um profissional se no âmbito pessoal ele não é congruente com aquilo que... Exatamente isso aí. E as pessoas, principalmente as novas gerações, Tatiane, elas não querem mais trabalhar em organizações que pratiquem esse tipo de comportamento. Ou seja, então, também do ponto de vista, vamos chamar mais específico da dimensão gestão de pessoas, se a sua organização é uma organização que precisa de novos talentos, você precisa necessariamente, porque você tem plano de negócios, você tem investimentos, você tem estratégia que você precisa executar, etc. E tal, e você precisa de um fresh look, de um oxigênio, de um olhar novo, novos skills, novas competências. Se a sua atratividade é ruim, e aí eu peço licença só para fazer uma pequena provocação, que é o seguinte: eu não aguento mais esse clichê, nós temos que reter as pessoas, é um blá, 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 isso é um blá, 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 que, assim, por favor, não usem essa expressão comigo, porque eu vou reagir. A questão toda é o seguinte: qual é a nossa capacidade de atrair excelentes pessoas para a nossa organização? Se nós somos uma organização com uma marca empregadora de excelência, a retenção é uma consequência. Eu nunca acreditei nesse negócio de retenção. Olha, eu já fui diretor de recursos humanos, como disse a você, de excelentes empresas, ou seja, eu nunca trabalhei para reter ninguém. Porque a hora que você decide se tem algum fator intrínseco à sua motivação que está aborrecendo você, e eu posso te dar inúmeros exemplos aqui, quando necessário, eu disse uma vez para um diretor nosso de altíssimo nível: olha, eu não consigo comprar com dinheiro a sua infelicidade. Eu falei isso para ele: você tem que ir embora. Aí ele falou: nossa, mas eu pensei que eu viesse na sua sala, você ia falar que ia fazer um plano de retenção. Eu falei: olha, a organização já te ofereceu tudo que ela podia. Agora, você quer um banheiro maior, você quer um banheiro privativo, nós não somos, não temos. Você quer uma sala que é maior daquela ocupada pelo diretor-geral. Você quer um escritório gigante para você. Ou seja, você, como ser humano, valoriza atributos, símbolos que a nossa organização não pratica. Ou seja, nós somos aqui, cada um de nós, uma barbataninha pequenininha de um grande tubarão. Você prefere ser
a cabeça na sardinha. Então, você tem que buscar efetivamente uma organização na qual ela proporcione que você seja ali o superstar. Não é aqui. Então, assim, você já ganha bem, seu salário está num nível muito adequado, bastante competitivo. Portanto, minha recomendação é peça admissão e vai embora. Ou seja, eu não vou reter nada, eu não vou te oferecer absolutamente nada. Ele me agradeceu e foi embora. Né? Ou seja, por quê? Porque eu sou incapaz de comprar, minha querida Tatiana, a sua infelicidade com dinheiro. Eu não consigo comprar. Eu Então, passei, um pouco... eu passei recentemente por algumas conversas com um time nosso da Gente Mais. A gente é uma empresa nova e a gente tem muitos sonhos grandes e a gente precisa de pessoas que sonhem grande com a gente, porque senão Claro, não vai. impossível, né? É impossível. Claro. E a gente acaba fazendo muita coisa complexa aqui. E dentro de uma das conversas com o time foi isso que eu disse. Eu falei assim, eu posso abrir exceção de tudo para a gente poder ter um relacionamento bacana. Eu nunca vou negociar a sua felicidade. Então, se você está infeliz aqui, você não pode ficar aqui, independente de você ser uma Excelente. pessoa especial, de você ser uma pessoa querida e vai continuar sendo, mas jamais você vai poder trabalhar aqui infeliz. Não dá, não tem. Para mim não faz sentido isso. Isso é muito inteligente. Parabéns, viu, Tatiana? Porque você demonstra compreensão sobre inteligência emocional. É que dói, né? Dói você perder pessoas porque você gostaria que elas estivessem felizes, mas quem somos Mas, nós, né, para poder... Tatiana, é assim, uma coisa é o campo cognitivo, conhecimento, expertise. Conhece digital, conhece marketing, conhece mídias sociais, conhece canais, enfim, que seja o campo do conhecimento. Outra coisa tem a ver com a atitude perante a vida, a atitude naquele momento, daquele indivíduo perante o seu negócio. Então, isso que você está reportando tem muito a ver com a atitude do indivíduo naquele momento. Se ele está comprometido emocionalmente contigo, com o seu projeto. Ou seja, não é, como eu falei no começo, um cuidado com o clichê. Mas eu sempre acreditei que organizações que conseguem tocar o coração das pessoas e conseguem capturar o melhor da inteligência das pessoas são organizações que aumentam exponencialmente as chances do seu sucesso no mercado. Aumentam. Ou seja, então, o meu olhar é assim, poxa, mas por que eu gostaria de fazer parte do projeto da Tatiana? Por quê? Ou seja, me conta mais sobre o seu sonho, Tatiana, porque pode ser que esse sonho seja o meu sonho também. Então, na medida que nós sejamos capazes de conectar os nossos sonhos com os sonhos das pessoas, a nossa energia de execução, de transformar esse sonho em realidade, ela aumenta muito. Agora, assim, eu tive alguns chefes muito brilhantes, né? Assim, os melhores, basicamente, conseguiam fazer isso, ou seja, criar conexão emocional dos times com aquele momento vivido pela nossa organização. Muito bem, muito bem. Bom, Américo, muitíssimo obrigado, né, por esse Obrigado a você. bate-papo inspirador. Eu acho que a gente vai sair daqui realmente com talvez com um grande desafio, tentar fazer o primeiro fórum de empresas familiares na nossa região. Eu vou apostar muito nessa ideia, porque eu acho que a gente vai contribuir muito, tanto com a parte econômica quanto com a parte social da nossa região. Vou discutir Claro, um pouco mais isso com você, como que a gente poderia tramitar esse fórum para cá. claro. Prazer imenso. E arrume as malas, vai estar aqui com a gente. Breve estaremos aí. Exato, conhecendo aqui as pessoas especiais que vão compor esse congresso, tanto os conferencistas como os congressistas também. Nós estamos muito felizes de receber você, viu? Não, e olha, eu também quero dizer a você, aos nossos queridos congressistas, eu estou assim, o meu coração já está conectado aí, porque eu, nessa fase da minha vida, Tatiana, como eu falei para você, eu escolho as atividades que eu quero fazer hoje em dia, né? Então, assim, eu escolhi emocionalmente estar aí com vocês, porque eu tenho um carinho gigante por pessoas como você, que são batalhadoras, que colocam o seu sonho ali na energia de
poxa, eu me conectei com a sua energia, com o seu sonho, com o trabalho que vocês fazem. Então, é um prazer imenso, particularmente em relação ao interior de São Paulo, dispensa comentários a pujança do interior de São Paulo. Ou seja, se alguém tem dúvidas, se tem alguma região de potência no Brasil, essa região é o interior de São Paulo. Ou seja, então é um prazer imenso estar aí trocando ideias com os nossos congressistas e aprendendo também, e, sobretudo, me conectando com essa energia aí de um país, de uma região que realiza muito. Tá bom? Um grande abraço a você, a todos os nossos queridos congressistas, e em breve estaremos juntos.